Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá resolver essa daqui rapidão também para acabar com tudo. Bora lá. Imagine você possui uma fila vazia. A seguinte sequência de operações é realizada. Não vou passar pela definição de fila e pilha mais uma vez. Já expliquei na primeira atividade e também várias vezes em sala. A seguinte sequência de operações é realizada: enfileira 5, enfileira 10 e desenfileiro. Quem sai primeiro da fila é quem chegou primeiro, né? Então desenfileiramos os 5. Aí depois, vamos botar aqui embaixo, só o 10 que sobrou, né? Enfileira 20. Depois enfileira 25. E aqui a gente desenfileira. Quem sai primeiro da fila é quem está primeiro há mais tempo nela, né? Que foi nesse caso o 10. Aí depois do desenfileira a gente tem também o enfileira 35. A gente saiu daqui e chegou aqui. Resultado final: 20, 25 e 35. Letra D. Agora, pilha. Considerando uma pilha vazia, realizam-se as seguintes operações: empilha 7, empilha 14 e desempilha. Quem sai primeiro da pilha é quem chegou por último, nesse caso o 14. Então vai ficar só o 7 na pilha. Depois, empilha 35. Depois, desempilha. Quem sai primeiro, quem está por último, né? A gente vai desempilhar o que? O 35. Depois, empilha 20. Qual o último elemento removido da pilha? Qual foi o último elemento que a gente removeu? A gente removeu o 14, depois o 35. O último que a gente removeu foi o 35. Letra C. Para manipulação de dados em JavaScript, é possível a utilização de métodos para facilitar o processo. Como funcionam os métodos em um array? Analise o código abaixo e escolha a opção correta para o resultado após a execução. Bora lá. A gente tem os números, né? 0, 1, 2 e 3. A gente tem os números 1, 14, 25, 42 com esses índices, né? 0, 1, 2 e 3. A gente tem também aqui o números.push, que ele vai adicionar, né? O push ele adiciona no final. Adiciona o quê? O 90. Então a gente vai ter esses elementos aqui, ó. Esse era o que a gente já tinha, né? E a gente adicionou 90 no final. Ficou assim. Aqui na terceira linha a gente pega e faz uma alteração nesse números no índice 3, né? A gente pega aqui a variável, o array que a gente criou, no índice 3 e faz uma alteração. Então vamos lá acessar esse valor. Deixa eu mudar de cor aqui da caneta. 0, 1, 2, 3, 4. Na posição 3 desse vetor, a gente vai fazer uma alteração nessa posição aqui. A gente vai fazer o que? A gente vai substituir esse valor que está aqui por 10 mais 2, que nesse caso é 12. Então a gente substituiu o índice, no valor do índice 3 para 12, né? Então a gente vai ficar com esse valor aqui, ó, com esse vetor. 25, 12 e 90. E aqui embaixo a gente dá um console log no vetor inteiro, né? Que a gente criou aqui em cima com números. O vetor inteiro é esse bem aqui, né? 1, 14, 25, 12 e 90. 1, 14, 25, 12 e 90. Letra A. Matrizes são estruturas bidimensionais, mas assim como os vetores são essenciais para a manipulação de dados. Dado o código, o que será exibido ao executar o console.log da matriz na linha 2, coluna 2. Vamos lá só desenhar que é sucesso. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Qual é o elemento que a gente acessa quando a gente pega a linha 2, coluna 2? Linha 2 essa aqui, coluna 2 essa aqui. Onde as linhas se cruzaram no 16. A gente acessa esse elemento, letra C, 16. Próxima questão. Aqui vocês vão só analisar a imagem e me dizer qual tipo de lista essa imagem representa. Nesse caso a gente consegue identificar aqui o que? O último elemento ele se liga com o primeiro, beleza? O primeiro se liga com o último. E nem o antecessor do primeiro não existe. Não existe o seguinte, ele não é nulo, né? O antecessor do primeiro ele não é nulo, ele tem uma ligação que é com o último. E o sucessor do último também é uma ligação, também não é nula, né? Ela está se ligando lá com o primeiro. Então dá para vocês perceberem que essas setas ligando o primeiro ao último e o último ao primeiro, elas formam um círculo, né? Dá para entender que elas formam um círculo. Então, a lista é o quê? Por todas as definições que a gente já passou, é uma lista circular, galera. Não lista ligada, nem duplamente ligada, lista simples, lista não simples. Ela seria uma lista duplamente ligada
se possuíssem valores nulos, o antecessor do primeiro fosse nulo e o sucessor do último também fosse nulo. Vamos lá, a próxima questão, que eu acredito que seja isso. Pois é exatamente isso aí. Diferente da lista circular, que é o primeiro elemento, o primeiro elemento se liga com o último e o último elemento ele se liga com o primeiro, na lista duplamente ligada isso não acontece. Cada elemento tem duas ligações, que nesse caso o primeiro nó tem uma ligação para frente e a outra ligação que seria na parte do seu antecessor, que esse antecessor ele não existe, então ele é nulo, beleza? O segundo nó, que é esse nó aqui, ele também vai ter duas ligações, ligou com o seu sucessor e o seu antecessor. E o último nó, que é esse nó aqui, ele vai ligar com o seu antecessor, mas como o seu sucessor não existe e ela não é uma lista circular, ela é só uma lista duplamente ligada, o sucessor do último nó é nulo, né? Ele não existe, é nulo. Então a diferença da circular para duplamente ligada é só vocês verem o final da lista, né? Se o antecessor do primeiro for nulo e o sucessor do último também for nulo, sucessor do último nulo, antecessor do primeiro nulo. Se for nulo, é duplamente ligada. Se não for, se formar um círculo entre as ligações, ó, o último liga com o primeiro liga com o último com o primeiro com o último, circular, beleza? Lista circular. Se for nulo, duplamente ligado. Sobre os métodos de manipulação de array em JavaScript, quais métodos representam respectivamente as ações? Vamos lá só entender quais são as ações. Adiciona um elemento no final. Qual é, galera? É o push. Remove o último elemento do array. Qual é? Pop. Remove o primeiro elemento do array. É o shift. Adiciona um ou mais elementos no início do array. É o unshift. Então vamos lá. Ficou push pop. Push pop é a única que inicia com push pop. Se você souber só das primeiras definições, vocês já iam acertar, né? É push, pop, shift e unshift. Aqui é aquela mesma questão de agora. É de acordo com os conhecimentos adquiridos sobre programação, analise os seguintes códigos e suas respectivas saídas. A gente criou uma variável x com valor 20. Depois a gente reatribuiu esse valor, né? A variável passou a valer 763. Depois a gente criou uma constante y com o valor de 9.032. Depois a gente tentou aqui, ó, reatribuir esse valor para uma constante, que foi a constante y. Mas como ela é uma constante, ela não pode ser reatribuída. Constante não é reatribuída. Beleza? O que vai acontecer? Gerar um erro. Letra. Vamos lá, as alternativas. O código exibirá 9032? Não, né? O código exibirá 5? Não. É uma constante, não pode ser retribuído. Apresentará o que? Erro. Letra C. O código apresentará um erro, pois const y não pode ser reatribuída. Letra C. Próxima questão sobre if else. Vamos lá. Analise o código a seguir e assinar a alternativa correta que será impressa no console após a execução do código. A gente tem aqui uma variável hora que ela vale 16, né? Então a gente vai só identificar o que está acontecendo. If, se, hora, que vale quanto? Hora vale 16. For menor que 12, a gente vai fazer o que? O que está entre as chaves. O que a gente iria fazer se 16 fosse menor que 12? Console.log bom dia. Mais 16 aqui, ó. 16 da hora. É menor que 12? Não é menor que 12. Então não faz essa linha, não executa. Vamos para a próxima linha. Se não for aquilo, se for isso aqui, que é o hora menor que 18, hora menor que 18, a gente vai fazer essa linha aqui. Então a gente vai ler o else if como se não. O else é o se não e o if se. Então a gente vai ler o se não, se hora, que no caso é 16, for menor que 18, a gente vai dar um console log boa tarde. E 16 é menor que 18. Então a gente já vai entrar nesta linha aqui, que seria a linha do boa tarde. Vamos lá ver se tem alternativa.
O console exibirá bom dia? Não. O console exibirá bom dia? Não. Um bom dia com exclamação, outro com interrogação, né? O código apresentará erro? Não. O código exibirá boa tarde? Que faltou só um sinal de exclamação. Ou exibirá boa noite? Boa noite não, ele exibirá boa tarde, letra D. Beleza? Vamos ver se tem uma próxima. Não, galera, acabou. Respondi as 3 atividades. As atividades eu passei bem rápido mesmo, porque vocês já viram tudo isso. Eu espero só que dê uma melhorada aí no entendimento aí para a revisão antes da prova. Beleza? Desde já, muito obrigado pela atenção. E eu vou colocar as 3 atividades no YouTube e vou mandar o aviso no grupo. Falou!